Capítulo 15. Pensando com uma mente renovada. Depois de se lembrar e de se arrepender, estamos prontos para praticar as primeiras obras. Apocalipse 2. 5. Jesus está nos dando o mandamento de realizar as obras que fazíamos antes, se quisermos voltar ao primeiro amor. Nós devemos pensar como crentes, ou seja, com mentes renovadas. Mas o que é uma mente cristã? E aquela que é controlada pela palavra e pela vontade de Deus, de maneira tal que o direcionamento do céu penetra na mente, e ela instrui todo o corpo. O resultado é um caminhar sobre a terra que reflete a nova mente recebida do céu. Nos Estados Unidos costuma-se dizer que há pessoas cuja mente está tão no céu que não tem serventia na terra. Se você é um cristão que se tornou tão ligado nas coisas do céu que não liga mais para as coisas da terra, não entendeu a razão de ter uma mente renovada. O ponto principal de ter a mente ligada às coisas do céu é para que ela possa ser útil aqui na terra. O objetivo de pensar com a mente divinamente direcionada é para que as pessoas possam ver a opção transcendente vivida pelo povo de Deus. E muito importante que você aprenda a pensar com a sua mente renovada. Você precisa estar determinado a pensar nas coisas que são de cima. Colossenses 3. 2. Porque Cristo está lá. Quando você torna as coisas de Cristo o ponto central de sua mente, elas serão o estímulo que o Espírito do Santo usa para informar-lo sobre a vontade de Deus e os seus propósitos celestiais, a fim de que você possa ser bem-sucedido aqui na terra. Sua mente e seu caminhar. Para pensar com uma mente centrada em Cristo, é necessário adotar um estilo de vida diário. Não podemos ser consagrados somente aos cultos. Devemos sê-lo a cada hora do dia, todos os dias, porque todos somos ministros de Deus, não importando qual seja a nossa área profissional. Uma das passagens que fala sobre pensar com uma mente renovada e fazer dessa atitude um hábito cotidiano está em Efésios 4. 17 a 24. O apóstolo Paulo começa dizendo: portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. V. 17. Note como Paulo conecta o pensamento de uma pessoa ao seu modo de andar. O andar é o ponto principal desse texto. O andar. Na Bíblia, a palavra andar é usada para designar o curso de uma pessoa, seu estilo e sua orientação de vida. O símbolo do andar é usado porque a forma como uma pessoa anda determina o curso que ela segue. Quando você anda, coloca um pé à frente do outro, para que possa progredir em direção a um destino em particular. O andar é o meio pelo qual você sai do ponto A e chega ao ponto B.
O processo não é instantâneo, mas, sim, progressivo. Você não chega ao ponto para o qual está indo em um só passo gigante, mas andando passo a passo. O ato de andar foi usado na doutrina de Paulo para explicar o processo de sair de onde se está para onde se deve ir. A vida cristã não é um passeio de avião, é uma caminhada. Não se atinge a maturidade espiritual a jato. Você anda em direção à maturidade dando um passo de cada vez. Tive a oportunidade de participar de um culto onde as pessoas perguntavam umas às outras: como está a sua caminhada? Quando estão perguntando isto, elas não estão querendo saber se quando você dá um passo percorre 50 ou 60 centímetros. Estão querendo saber qual é o seu estilo de vida. Você está vivendo uma vida coerente com o seu chamado em Cristo. A direção de sua vida está de acordo com o que você é. O andar dos gentios. No versículo 17, Paulo faz uma comparação negativa para que possamos medir o nosso andar. As pessoas às quais ele está se referindo são os gentios. Qualquer que seja a maneira como essas pessoas estão andando, precisamos ir em direção oposta a delas, porque elas estão andando na vaidade do seu pensamento. Quem é designado como gentio, em Efésios 4. E o povo não judeu que vivia nos dias de Paulo, que não abraçou a fé em Cristo e nada sabia sobre uma mente renovada. Paulo viveu e escreveu para o mundo greco-romano. Os romanos eram a força militar dominante no mundo onde o cristianismo nasceu, mas a cultura daqueles dias estava fundamentada no pensamento grego, nos ensinamentos de Platão, Sócrates e Aristóteles. Era uma cultura de retórico e debatedores, uma cultura de eloquência nas suas camadas mais altas, convivendo com a escravidão nas camadas mais baixas. Se você conhece bem a história, sabe que o Império Romano em sua época de ouro era absolutamente impressionante, um império glorioso em termos humanos, mas Paulo diz para os cristãos em Éfeso que não importava a glória do império do qual eles faziam parte. Eles não deveriam andar como os gentios. Os efésios eram etnicamente gentios. Assim, a tendência natural para eles era a de andar exatamente como os gentios ao seu redor, porque estes estavam sempre em ascensão. Eles seguiam em frente com vitalidade, conhecimento, educação e diplomas. Havia escravidão e pobreza nas camadas mais pobres daquela sociedade. Mas o Império Greco-Romano proporcionava um padrão de vida sem precedentes. A cidade de Éfeso era uma das principais metrópoles daquela época. Mas Paulo olha para a cultura deles e diz para os crentes de Éfeso: não andem como essas pessoas andam. Ande de acordo com o que você é. Como é que Deus quer que seu povo ande?
Paulo responde isto em Efésios 4. 1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Em outras palavras, ande de acordo com o que você é. Há um grande chamado. Certifique-se de que está tendo um andar proporcional. Se está vivendo no palácio do rei, não ande como um mendigo. Ouvi uma história sobre quando a rainha Elizabeth era menina. Ela costumava sentar-se em uma posição bastante desleixada, jogando-se em qualquer assento. Um dia sua mãe lhe disse: "Sente-se direito. Você será rainha." O que a mãe dela fez foi relacionar a sua postura com a pessoa que ela era. Ela estava dizendo: "Beth, quando entender que vai sentar-se no trono real, você se certificará de que todos que a virem sentada saberão que pertence à família real." Da mesma forma, quem é filho do rei não pode ter um caminhar desleixado. O seu andar deve refletir a sua identidade. Você precisa ter maneira de andar digna, de acordo com o seu chamado. Sabe quem o chamou? Certo dia Deus disse no céu: "Venha aqui, rapaz. Venha aqui, garota." Ele o pegou pelo coração e o chamou. Ele o trouxe para si, por intermédio do poder do Espírito do Santo. Ele chamou-o para si. Agora, você é um filho do Rei. Ande de acordo com o seu chamado. Vaidade do pensamento. De volta ao versículo 17, descobrimos por que Paulo está dizendo que não devemos imitar os gentios, ou seja, os não crentes. Eles têm um problema em suas mentes e andam na vaidade do seu pensamento. Os não crentes também andam. O problema é que, quando caminham, não têm para onde ir. A ideia de vaidade remete a algo fútil, vazio ou sem propósito. Os não crentes estão em constante movimento, mas não chegam a lugar nenhum. As suas atividades podem até produzir dinheiro, poder e prestígio. Mas, no final das contas, nada disso tem um propósito de valor. Por quê? Porque essas coisas foram produzidas por uma mente vaidosa. O problema com os não crentes é que a mente deles não foi instruída pelo doador da vida. Sendo assim, a não ser que o não crente chegue a Cristo, nunca poderá descobrir o significado da vida. O não crente constantemente tenta achar a sua razão para viver e busca descobrir várias formas para satisfazer a sua sede de propósito e de significado, mas nunca consegue achá-las. Há pouco tempo vi algo interessante na televisão. As principais redes de TV americanas estão atualmente direcionando a sua programação de horário nobre para as pessoas com cerca de 20 anos de idade. Os produtores creem que, se conseguirem a audiência dos jovens, também vão ter a audiência dos adultos. Quando as pessoas se sentam na frente da televisão, desligam as suas mentes.
Quantas vezes já ligou a televisão porque queria desligar a sua mente? Esta é uma das razões pela qual a televisão é tão influente. Ela tem acesso a mentes vazias. Então os anunciantes enchem as cabeças vazias com todos os tipos de ideias e é por isso que você estoura o limite de seus cartões todos os meses. Os produtores de televisão pegam você justamente quando a sua mente está suscetível. Suponha que você esteja na lanchonete de uma rodoviária comendo e, de repente, escute no alto-falante: o ônibus para tal lugar está saindo agora. Você acabou de ouvir alguém anunciando que seu ônibus está saindo. Aí você deixa o seu lanche de lado, porque não foi à rodoviária para se alimentar, mas sim, para embarcar no ônibus. Você pode até ir se alimentar na rodoviária, mas o propósito de estar não. Rodoviária é pegar um ônibus. Você não pede para o motorista que ele espere você terminar o seu lanche. Não discute com ele porque só comeu a metade de seu sanduíche. Por quê? Porque você entende o motivo de estar numa rodoviária. Paulo está dizendo que na mente dos não crentes o propósito de ir à rodoviária é só para ver os ônibus. Eles vão até lá e ficam andando de um lugar para o outro, sem ter onde ir. Eles compram refrigerante e vão até a banca de jornal. Ficam por ali, esperando que alguma coisa aconteça. Isto acontece porque eles ainda não entenderam a verdadeira função da rodoviária. Nós entendemos que a razão de termos a mente de Cristo é para que possamos viver a vida dele e sob o seu controle. Então estamos prontos para deixar de lado o nosso lanche e entrar no ônibus. Os não crentes ficam satisfeitos só em tomar o lanche, porque não entendem o propósito de ir à rodoviária. Deus está nos chamando para que nos libertemos de uma mente como a dos gentios, porque ela se caracteriza pela futilidade e pela vaidade. Entenebrecidos no entendimento. Ainda existem mais razões para não pensarmos como as pessoas cujas mentes não foram transformadas. Paulo nos dá os motivos em Efésios 4, 18 a 19. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Os não crentes não podem entender as verdades espirituais pois estão com os olhos vendados. Paulo escreveu, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4. A presença do Espírito do Santo é necessária para trazer uma pessoa até Cristo. As pessoas estão usando os seus óculos escuros espirituais para bloquear a luz. E interessante como alguns usam óculos escuros para
produzirem. Bloquear a luz do sol geralmente fica em segundo plano. E você sabe por que há pessoas que usam óculos escuros à noite. O motivo é que não é melhorar a visão, mas apenas mostrar aos outros que estão na moda. Então o que Satanás faz? Satanás desenha e fabrica óculos escuros espirituais que os não crentes acabam usando porque são bonitos. Só que eles não enxergam nada. Assim é o pecado. Ele está na moda. O adultério agora se chama caso. Aborto é apenas escolha. O homossexualismo é estilo de vida alternativo e assim por diante. O pecado está tão na moda que se tornou aceitável. A mente do não crente é tão confusa que ele anda nas trevas, pensando que está na luz. Além disso, não há nada que os não crentes possam fazer porque têm andado separados da vida de Deus. Eles não têm a vida de Deus neles, uma alternativa. Segura a vida nas trevas. Nem mesmo eles sabem que possuem esta alternativa. O quadro não favorece a mente do não crente. Mas porque ele não remove os seus óculos escuros para que possa ver. Por dois problemas que Paulo menciona nos versículos anteriores, dizendo: a razão pela qual vocês não devem imitar os padrões de pensamento daqueles que não conhecem a Deus é por causa da ignorância inata e dos corações duros que eles têm. A ignorância inata. A ignorância inata dos não crentes se refere ao fato de que eles nasceram separados da vida de Deus e sem a capacidade de recriar a vida divina dentro de si mesmos. Eles vêm ao mundo com a natureza de Adão, a qual automaticamente remove deles a vida de Deus. Por isso a ignorância espiritual é natural para os não crentes. Eles são nascidos do pecado e foram formados na iniquidade, mas essa é somente a metade da história. A outra metade é que eles possuem corações duros. Corações duros. A palavra duro significa calejado. Ela quer dizer que uma couraça foi formada sobre a pele macia. E por isso que você tenta ganhar as crianças para Cristo logo em seus primeiros anos de vida, antes que o pecado as endureça e seja necessário atravessar toda aquela calosidade para alcançá-las. A Bíblia deixa claro que o problema com os não crentes não é que eles simplesmente nasceram assim. Eles escolheram ter corações duros. Existe alguma criança com o coração duro? O que é ter um coração duro? E uma recusa em fazer o que alguém sabe que é certo. O comediante Bill Cosby disse: acho que as crianças têm algum tipo de defeito cerebral, porque quando dizemos para elas fazerem alguma coisa, não fazem. Depois, quando perguntamos a elas por que não fizeram aquilo que mandamos, elas respondem: não sei. Isso, para mim, soa como insanidade.
E exatamente o que as pessoas têm se tornado espiritualmente. Um exemplo clássico de coração duro é quando o faraó se recusou a permitir que os israelitas saíssem do Egito, mesmo depois de todos os milagres que Moisés realizou. Paulo escreveu em Romanos 9, 17 a 18 que Deus endureceu o coração do faraó. Ao ler o texto de Êxodo 4 a 14, você descobrirá algo muito interessante. Encontrará 10 vezes que Deus endureceu o coração do faraó e mais 10 vezes que o faraó endureceu seu próprio coração. Na primeira referência que fala sobre endurecimento 4:21, vemos Deus falando que ele endureceria o coração do faraó. Isto se refere à soberania de Deus, a que Paulo está se referindo no capítulo 9 de Romanos. Não deixe de notar, porém, que o faraó endureceu seu próprio coração e foi responsabilizado por isso. Em várias ocasiões o faraó iniciou o processo de endurecimento e Deus apenas o terminou. Na verdade, Deus falou ao faraó: já que você está determinado a ter um coração duro, vou dizer-lhe o que farei. Vou terminar o que começou. Já que quer um coração duro, farei com que ele seja como granito. Farei com que ele fique o mais duro possível e aí você saberá quem é Deus no Egito. Mesmo que as pessoas nasçam em ignorância, um coração duro é algo que escolhem ter. Elas escolhem que não vão querer a presença de Deus em suas vidas e se tornam calejadas em relação a Ele. Se começarmos a pensar como os não crentes, não estaremos somente absorvendo o seu estilo de vida, mas também simulando a sua decisão de dizer a Deus: deixe-me em paz. O inferno é a resposta para os desejos dos pecadores. O pecador diz: Deus, deixe-me em paz. Não quero a sua vida, o seu filho, o seu ser. Vou construir o meu próprio futuro, determinar a minha existência e ser o capitão do meu barco. Serei mestre do meu próprio destino. Então o que Deus faz por toda a eternidade é dar aos pecadores o que eles querem, deixando-os sozinhos para sempre. Os ímpios desenvolveram uma forma de andar pela qual, tendo-se tomado insensíveis, entregaram-se à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Efésios 4:19. Eles estão comprometidos com a satisfação da carne, em vez de procurarem glorificar a Deus. Você sabe se está andando com os gentios. Quando é mais importante para você gratificar a sua carne do que glorificar a Deus? Aprendendo com Cristo. Depois de pintar este triste quadro do mundo do não crente, Paulo está pronto para fazer um contraste. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Efésios 4:20. Ele falou sobre os gentios, que andam num rumo independente de Deus. Mas vós, os crentes em Efeso, e nós,
aprendemos de uma maneira diferente. Onde acontece o aprendizado? Na mente. Paulo está, mais uma vez, falando sobre a sua mente. Ele está dizendo que, quando você busca agradar a carne, de agradar a Deus, sua vida é oposta em relação à que aprendeu em Cristo. A mente de Cristo. Quando Paulo lembra aos Efésios que aprenderam a verdade sobre Cristo, refere-se a duas coisas: o fato de que receberam a mente de Cristo após a sua conversão e de que ele, Paulo, os ensinou por 2 anos. No aprendizado deles, não constava nada sobre como andar como os gentios. Qualquer crente que tenta viver como um não crente torna-se um esquizofrênico espiritual. Ele está tentando fazer com que a mente de Cristo opere o contexto do mundo. O resultado é uma divisão de personalidades, porque a mente de Cristo nos ensina que agora estamos andando somente para agradá-lo. Certo dia, alguém me deu instruções de como chegar num certo lugar. Mas me perdi e comecei a dirigir na estrada errada. Acabei chegando na terra, onde o vento faz a curva. Finalmente, consegui ligar para a pessoa que me deu as instruções e disse onde estava. Ele respondeu: "Fale-me o que você escreveu sobre o caminho que ensinei." Li então para ele o que havia escrito. Depois de rir um pouco, ele disse: "Você não prestou atenção ao que eu lhe disse. Você me perguntou como chegar lá, mas pegou as minhas instruções e fez aquilo que quis com elas. Você já fez isso antes?" Alguém lhe dá informação de como chegar a um lugar e você diz: "Ah, eu sei chegar lá mais rápido." Aí você faz o seu caminho e acaba se perdendo. Certa vez comprei uma bicicleta e quis montá-la sozinho, sem ler as instruções. Pensei que podia fazer aquilo em menos de 2 horas e, se seguisse as instruções, iria levar muito tempo. 10 horas depois ainda estava tirando as rodas da caixa. Paulo está dizendo: ao andar como os gentios andam, você acabará como eles acabam, perdido e sem propósito. A verdade em Cristo. Paulo continua no versículo 21 do capítulo 4 de Efésios. Se é que o ouvistes, e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Em João 14, 6, Jesus disse que ele é a verdade. Esta é uma declaração importante, pois tem essência e não apenas ação. Podemos dizer a verdade agora, mas, se não estivermos andando no Espírito, o que dissermos daqui a 1 hora pode não ser verdadeiro. Estamos na carne e não somos a verdade. Isso, contudo, não acontece com Jesus. Ele não somente fala a verdade. Ele é a verdade, então qualquer coisa que disser será a verdade. A razão de estudarmos a Bíblia é que ela é a verdade de Deus.
O que aprendemos sobre Jesus em Sua palavra é a verdade. O Senhor está dizendo em João 14:6 que você pode embasar o seu andar naquilo que aprende dele. Paulo repete esta mesma verdade em Efésios 4:21. Você pode fundamentar o seu andar naquilo que aprende de Cristo, para que não ande como os gentios andam. Se você andar como os gentios, assim como eles, não chegará a lugar nenhum. Tirar e pôr. Como é que fazemos isso? Os próximos versículos respondem que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:22-24. Quando você conhece o caminho da salvação, Jesus vem e quebra as algemas do velho homem e diz: pode ir, está livre. Muitos de nós, entretanto, nos acostumamos tanto com a velha vida que não estamos totalmente certos de que viver o novo homem vai ser melhor do que manter o velho eu. O simbolismo que Paulo usa em Efésios 4:22-24 se refere a tirar e vestir roupas. Este ato tinha muito mais importância naqueles dias tempo do que hoje, que trocamos de roupa toda hora. Nos dias de Paulo, ter uma roupa nova era algo muito importante. O cidadão romano mediano só tinha dinheiro para comprar cerca de 2 trocas de roupa. Se fosse um escravo, poderia ter somente 2 mudas de roupa em toda a sua vida. Quando uma pessoa do primeiro século tinha uma roupa nova, tirava a velha e imediatamente colocava a nova porque as roupas usadas estavam totalmente desgastadas de tanto serem vestidas e lavadas. Estavam manchadas, rasgadas e desbotadas. As novas roupas eram limpas e puras. As velhas roupas eram uma lembrança dos anos difíceis e desgastados que aquelas pessoas viverão. Colocar roupas novas era como começar uma nova etapa. Quando Jesus o encontrou, deu a você um novo período de vida. Vestiu você com roupas finas e novas e pôs em você um novo ser. Deixando o casulo. Pense no processo de transformação de uma lagarta em borboleta. Vemos a lagarta fazendo o seu casulo e sabemos que dentro dele ela está se desenvolvendo em algo que será belo, formoso e colorido. Qual a beleza por trás de tudo isto? Dentro daquele casulo está se desenvolvendo algo que pode voar. Você já viu uma lagarta andando por aí? Ela possui muitas pernas, mas, mesmo assim, é mais lenta do que uma formiga. A lagarta se parece com muitas pessoas que conhecemos. E assim que éramos lagartas tentando chegar a algum lugar. Um dia,
Encontramos Jesus, o Espírito do Santo teceu um casulo ao nosso redor e começou a nos pintar com belas cores, deu-nos asas e disse: voe. Mas muitos de nós respondem: o que vai acontecer com este casulo? Este casulo não possui importância nenhuma porque já serviu ao seu propósito. Agora podemos voar. Você ainda diz: nunca voei antes. Não sei como fazê-lo. O que você precisa ouvir é o seguinte: você não está entendendo. Tudo o que tem a fazer é sair do casulo e aí você irá voar. Não é necessário que tente voar. Basta sair do casulo. Se fizer isto, voará. Por quê? Porque as borboletas são feitas para voar. Uma borboleta nasceu para ser borboleta. Mas, enquanto a borboleta estiver ligada ao seu velho casulo, enquanto possuir uma mentalidade de lagarta, nunca irá voar, mesmo que tudo de que precise para isso já lhe tenha sido dado pela natureza. Se você não está voando em sua vida cristã, talvez seja porque está muito acostumado com o seu velho casulo. Está tão à vontade em seu casulo que diz: não consigo voar. Não consigo quebrar estes hábitos. Entendo o que está dizendo, mas não consigo aplicar isto à minha vida. Isto acontece porque você está olhando para quem era antes do casulo e não para quem é agora que está em Cristo. Se você pensa que é uma lagarta, não vai voar. As lagartas não foram feitas para voar. Mas se olhar para quem você é em Cristo, não existe razão para que não possa voar. Olhe no espelho e verá suas asas. Os crentes nunca devem dizer: não consigo, quando Deus diz: você pode. Pensando biblicamente, pode parecer que estou falando sobre o poder do pensamento positivo. Mas não estou. Estou discursando sobre o poder do pensamento bíblico. O poder dele é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Note que não são todas as coisas e ponto. São todas as coisas por meio de Cristo. O que o Senhor tem que ver com isto? Ele é quem bate as minhas asas e me dá forças. Cristo é aquele que me dá forças para deixar o casulo. Basta que eu saia do casulo e já posso voar. Qualquer que seja o hábito, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o problema, você poderá dizer: em Cristo eu consigo, se Deus realmente está dizendo que pode. Se vamos voltar ao nosso primeiro amor e colocar Jesus Cristo em seu devido lugar, precisamos pensar com a nova mente que Ele nos deu, ligado e programado. Uma das coisas mais incríveis sobre os computadores é a forma rápida como eles resgatam uma informação. A mente do computador foi programada para que possa selecionar entre milhares de informações e mostrar exatamente a informação de que você precisa.
Ao recebermos a mente de Cristo, Deus nos permitiu acesso ao seu banco de dados, de forma que podemos resgatar as informações de sua mente para enfrentar as nossas situações terrenas. Assim, podemos saber num determinado momento o que Deus já decretou na eternidade. Mas o computador somente funciona se estiver apropriadamente ligado e programado. Um computador que esteja programado, mas que não esteja ligado, não funciona. Da mesma forma, um computador ligado mas sem programas instalados, também não funciona corretamente. Basta que a porta da igreja seja aberta para que alguns cristãos sejam os primeiros a chegar. Eles sabem as escrituras de cor, fazem anotações durante os sermões e têm suas Bíblias muito marcadas. Mas, de alguma forma, ainda estão andando como os gentios andam. Há um problema com a sua conexão. Eles precisam ser efetivamente ligados na fonte de energia. Alguns cristãos estão sempre gritando: "Louvado seja Deus! Obrigado, Jesus!" Eles parecem estar totalmente ligados, mas têm um problema na sua programação, porque todas as vezes que um problema aparece, eles se desesperam e perguntam: "Ai, meu Deus! O que vou fazer agora?" A resposta para estes problemas é estar devidamente ligado e programado. Estar programado significa aprender a palavra de Deus para ter os dados divinos armazenados e prontos para serem resgatados a qualquer momento. Estar ligado significa estar na dependência do Espírito do Santo para que a ligação esteja bem estabelecida entre você e o céu. Se você está programado e ligado, todos os dados necessários para viver a vida cristã neste mundo estão disponíveis para você. A mente de Cristo está trabalhando a seu favor. Resgate informações dela e pense com ela. De volta ao primeiro amor. Precisamos tirar a nossa velha vida, dizer não a ela e aplicar a mente do Senhor. Assim, diremos sim a esta vida, reconhecendo quem somos em Cristo, novas criaturas. Se porventura você está andando como os gentios andam, lembre-se de quem é e haja em conformidade. As sugestões a seguir vão ajudá-lo. 1. Se pensar com a mente de Cristo, deverá dizer não para muitas de suas atividades, até mesmo para algumas que parecem inofensivas. Desta forma você poderá dizer sim para a sua nova vida. Pratique agora mesmo, diga não para pelo menos uma atividade que possa parecer interessante, mas que não o ajuda a crescer na maturidade cristã. 2. Já que a sua mente absorve qualquer coisa a que é exposta, você também deve lidar com qualquer influência negativa que a possa estar afetando. Algumas delas são bem fáceis de ser trabalhadas. Desligue a televisão, feche a revista, pare
de ir àquele lugar. Evitar as pessoas que atrapalham o seu crescimento espiritual. Pode ser um pouco mais difícil, mas, se sabe que Deus quer que você se livre de influências espirituais negativas, peça a Ele que lhe mostre o seu escape primeiro. Coríntios 10, 13. 3. Várias pessoas têm medo de ficar a sós e quietas, porque não aprenderam a pensar e meditar nas coisas importantes. Parte do desenvolvimento de sua nova mente envolve passar um tempo a sós com Deus, para que Ele possa comunicar os planos que tem para você. Encontre algum tempo em que possa estar sozinho e quieto na presença do Senhor. Ouça a voz mansa e suave do Espírito. 4. Como um lembrete visível de que tirou a velha vida e pôs a nova, encontre a roupa mais velha, mais desbotada e mais desgastada que possui e coloque-a num local onde possa vê-la todos os dias. Faça isso por algum tempo. Todas as vezes que olhar para ela, agradeça a Deus por sua nova mente.